Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui hoje para o grande encerramento: heresiologia, seitas e heresias. Meus irmãos, eu tenho certeza que você está saindo mais edificada. Você está saindo com a sua mente diferente, porque essa matéria tem nos ensinado como identificar uma seita. Isso mesmo. E hoje eu separei algo interessante demais, algo maravilhoso para esse encerramento. O que vamos falar hoje? O primeiro ponto, vamos aprender um pouquinho sobre o islamismo. Vamos entender quando foi que esse profeta com o nome Maomé, ele estava atuando. Maomé, ele estava atuando no ano 570 a 632 depois de Cristo. Isso mesmo. O profeta Maomé, ele atua no ano 570 a 632 depois de Cristo. Agora, veja aqui. Surgiu por volta de 610 depois de Cristo. Então, o surgimento disso aqui, o tempo que surgiu foi 610 depois de Cristo. Então, como estamos falando do islamismo, você aqui entende que Maomé é o profeta. Você aqui entende que a escritura deles é o Alcorão. E o Deus dos islâmicos é Allah. Allah é o Deus deles. E logo, já vou dizer de cara, não é o nosso Deus. Então, aqui para o islamismo, o profeta Maomé, a escritura, Alcorão, e o Deus deles é o Allah. Então, aqui você entende que não é o nosso Deus. Bom, já explicando aqui, eles têm um pensamento. Qual é o pensamento deles? Eles dizem que Jesus é um dos 124 mil profetas enviados por Deus. Veja só. Eles também ainda dizem que a salvação não foi conquistada por Jesus. Eles não acreditam nisso. Então, hoje você aprendeu mais uma coisa muito interessante. O que é que o islamismo, ele tem o seu profeta Maomé, a Bíblia dele, a escritura dele é o Alcorão, e o Deus dele é o Allah. Meus irmãos, agora vamos ver sobre os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, eu separei aqui. Os adventistas do sétimo dia tem um versículo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, aqui, um ponto que eu quero deixar bem destacado para vocês é que o pessoal, os adventistas do sétimo dia, eles acreditam em algo que eu vou falar aqui agora. Primeiramente, a observância da lei, a guarda do sábado, tudo isso para eles, para os adventistas do sétimo dia, é muito importante. E outra coisa, quando você chega nessa seita, quando você chega nesse determinado lugar, e para vocês fazer parte deles, vocês precisam aceitar uma profeta ou uma profetisa deles. Eu vou apresentar aqui para vocês. O nome é Ellen White. Ellen White, ela é a profetisa que o povo, os adventistas do sétimo dia, usa essa mulher ou essa profetisa. Quando você chega lá, você precisa acreditar nos ensinamentos, nas visões dessa mulher, Ellen White, para poder ser aceita no meio deles. Então,
Eu separei esse aqui porque esse livro, com certeza, muita gente tem ele. O Grande Conflito. O Grande Conflito, ele vai falar exatamente sobre ela, porque foi ela que escreveu. Ellen White. Mais alguma coisa importante ainda sobre os adventistas. Os adventistas, além de crer e ter esse livro como base, eles, olha o que é que eles pensam de Jesus. Jesus é o arcanjo Miguel, né? Eles dizem, Jesus é o arcanjo Miguel. Ele não vê Jesus como o próprio Deus que veio para poder resgatar a humanidade por meio do seu Filho, porque a Bíblia diz que em Jesus existia toda a divindade. Então, em Jesus, na pessoa de Yeshua HaMashiach, estava toda a plenitude da divindade. Logo entendemos que Jesus, nele estava Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. O nosso Yeshua HaMashiach. Jesus, o nosso Messias. Então, a testemunha de Jeová não acredita em Jesus. E aprendemos que uma seita, ela nega uma das três pessoas, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Negou um, já é uma seita. Então elas negam o sacrifício de Jesus, negam Jesus como seu Salvador, elas não creem na Trindade. Por isso, os adventistas do sétimo dia, eles não é uma igreja bíblica, porque nega a pessoa de Yeshua HaMashiach. Meus irmãos, já explicando sobre os adventistas, vamos pular agora para poder entender um pouco sobre as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, quem são elas primeiro? Quem são as testemunhas de Jeová? Se alguém vem ter convosco e não traz estas doutrinas, não os recebais em sua casa, nem tampouco saudais. Então aqui temos outra referência. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová, veja só aqui a crença delas. Primeiro, o fundador é Charles Tarzy, da Rússia. E aqui a gente vê que o que eles dizem sobre Deus? Deus é uma pessoa cujo nome exclusivo é Jeová. Eles não creem na Trindade. Jesus foi o primeiro ser criado por Jeová. Eles acreditam que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi criado por Jeová. Então, eles têm essa visão bem parecida com os adventistas. Eles veem Jesus, eles olham para Jesus e diz que Jesus, ele antes de vir ao mundo, ele era um arcanjo. Então essa aqui é a visão das testemunhas de Jeová. E o Espírito Santo, eles dizem que é uma força ativa, é o que eles dizem. Eles dizem que a salvação é ser batizado como testemunhas de Jeová, né? Eles acreditam. Eles também acreditam que vocês precisam estar de porta em porta. Eles acreditam também que a salvação no céu está limitada em 144 mil ungidos. Veja só, as testemunhas de Jeová, eles acreditam que a salvação está limitada em apenas um número de 144 mil ungidos. E sabemos que o nosso Jesus Cristo, o nosso Yeshua, ele morreu na cruz do Calvário. E ele não limitou, não disse que era para um grupo de pessoas. Todo aquele que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, esse sim vai morar no céu. Louvado seja Deus. Mas a adventista do sétimo dia, as testemunhas de Jeová, tem uma visão completamente diferente do nosso Yeshua HaMashiach. Já explicando aqui sobre as testemunhas de Jeová, vamos aprender um pouco sobre os mormonismo. O mormonismo, ele foi fundado em Nova York
em 1830. Então aqui, os mormons, vocês já ouviram falar, vocês já conhecem com certeza, que eles falam em outro testamento de Jesus Cristo. E o que é que eles pensam a respeito do nosso Yeshua HaMashiach? O que é que eles pensam sobre Jesus? Eles dizem que Jesus é um Deus separado do Pai. Veja que loucura dos mormons. Ele diz que Jesus é um Deus separado do Pai. E a gente sabe que o nosso Deus ele é um só, composto de 3 pessoas distintas. Portanto, isso aqui já desfaz o pensamento dos mormons. Eles dizem que Jesus é um Deus separado, né? Separado. Ele foi criado como um filho espiritual pelo Pai e Mãe no céu. E eles dizem que é o irmão mais velho de todos os homens e seres espirituais. Seu corpo foi criado através de uma união sexual entre Elohim e Maria. Veja que coisa, meus irmãos. Os mormons, o mormonismo, eles acreditam, eles ensinam. Veja que coisa terrível. Eles ensinam que Jesus ele foi criado de uma união sexual entre Elohim e Maria. Eles ainda dizem que Jesus foi casado, né? E sua morte na cruz não proveu a expiação completa por todos os pecados, mas propiciou a ressurreição para todos. Veja que coisa terrível, meus irmãos. Os mormons, o mormonismo é uma seita pesada. E além de ser uma seita, eles ainda falam essas coisas aqui absurdas do nosso Yeshua HaMashiach. Meus irmãos, é com muita alegria que aqui estamos encerrando essa matéria que muito tem nos edificado. Você quer saber um pouquinho mais? É só entrar em contato comigo, porque estarei disponibilizando esse material para você. Que Deus abençoe e lhe espero na próxima aula, se o nosso bom Deus nos permitir.